E aí, galera, eu estou de volta, professor Roberto Conceição na área, novamente com direito do trabalho na veia e no coração. Tema na tela. Olha, se você quiser bater um papo comigo, me adicione lá no Facebook, prof.robertoconceição, me adicione no Instagram, professor Roberto Conceição, me manda e-mail, adv.robertoconceição@yahoo.com.br. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, mas vamos juntos, eu e você e eu, porque você sabe aonde quer chegar. Na tela, relação de trabalho versus relação de emprego. Roberto, qual é a diferença entre relação de trabalho e relação de emprego? Explico para você agora. Relação de trabalho, veja, quando eu tenho uma relação de trabalho, eu tenho alguém que está tomando um serviço de alguém. Alguém que está tomando o serviço de uma outra pessoa. Ou seja, alguém está explorando o trabalho alheio. Alguém está explorando o esforço físico ou intelectual alheio. Lembra trabalho? Trabalho, o que é trabalho? O que é trabalho? Trabalho é todo esforço físico ou intelectual para aquisição de riquezas para si ou produzindo riquezas para outro. Então, quando eu tenho um tomador que está usufruindo do trabalho alheio, é claro, ele vai pagar, enfim. Mas, e essa relação? Ela tem a proteção? Qual proteção tem essa relação? Veja, o que você precisa ficar atento é o seguinte, que essa relação de trabalho, ela é um gênero, onde existem diversos tipos de trabalhadores. Todo aquele que desenvolve uma atividade, um esforço físico, intelectual, ele é um trabalhador. Agora, precisamos ficar atentos se esse trabalhador está protegido pelo direito do trabalho. Lembra da evolução histórica do direito do trabalho, que resolveu, então, através de uma disciplina autônoma, trazer proteção para aquele trabalhador que desenvolve atividade subordinada. O trabalhador que desenvolve atividade subordinada, é ele que precisa da proteção. Fundo de garantia, 13º, férias, o registro, é esse cara que precisa dessa proteção. O trabalhador subordinado. Então veja, relação de emprego é um gênero que eu tenho diversos trabalhadores, diversas pessoas que desenvolvem uma atividade, um esforço físico, mental, um esforço intelectual. Então eu tenho o aprendiz, eu tenho o estagiário, eu tenho o eventual, eu tenho o autônomo, eu tenho o avulso, eu tenho o trabalhador doméstico, eu tenho o trabalhador rural, eu tenho o trabalhador temporário, eu tenho o trabalhador que desenvolve atividade por uma empresa terceirizada, eu tenho, além de todos esses trabalhadores, eu tenho um trabalhador empregado. E quem é o trabalhador empregado? O trabalhador empregado é aquele que desenvolve atividade subordinada. Quem é que desenvolve atividade subordinada, Roberto? Aí você vai lá para o artigo 2º e o artigo 3º da CLT. Se preencher os requisitos de forma cumulativa, o artigo 2º e do artigo 3º, se preencher esses requisitos, será considerado empregado. Desenvolve, portanto, atividade subordinada. Então, começo dizendo para você o seguinte: relação de trabalho é um gênero. E eu tenho várias espécies. Várias espécies. O avulso, o eventual, o doméstico, o estagiário, o aprendiz, o rural, várias espécies. E também dentro dessas espécies está o trabalhador empregado, o trabalhador subordinado. Então eu tenho que, relação de trabalho, ela é gênero e comporta várias espécies. Roberto, tudo bem, agora entendi. E relação de emprego? A relação de emprego é um dos trabalhadores, mas esse trabalhador agora subordinado. Roberto, aonde eu tenho essa relação de emprego? Como eu tenho essa relação de emprego? Aí você tem que olhar lá para o artigo 2º e o artigo 3º da CLT. O artigo 2º fala quem é o empregador, e o artigo 3º quem é o empregado. O empregado precisa preencher alguns requisitos. Para ser considerado relação de emprego, precisa preencher alguns requisitos. Quais requisitos? Pessoalidade. Rapaz, é você que tem que ir na empresa prestar o serviço? É você? Você pode mandar alguém? Não. Então está preenchido. Pessoalidade. Habitualidade. Você vai constantemente nessa empresa? Uma vez por semana? Todos os dias? Habitualidade. É de forma habitual. Não confundam com o doméstico, hein? Depois nós vamos ver o doméstico. Porque o empregado, mesmo que ele vá uma vez por semana na empresa, é habitual. Eu sou
professor de faculdade, por exemplo, que eu vou só na segunda-feira. Sou empregado, porque toda segunda eu estou lá. Diferente do doméstico. O doméstico tem uma regra própria, lei complementar 150. Então, pessoa física, habitualidade. Pessoalidade, habitualidade. Onerosidade. Você foi contratado para prestar o serviço. E em troca desse serviço você vai receber um salário. Um salário. Opa, então está preenchido mais um requisito. E subordinação jurídica. O que é subordinação jurídica, Roberto? É a ideia mesmo. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, a subordinação jurídica é o seguinte: o empregador ele vai assumir o risco da atividade econômica. Se ele assume o risco da atividade econômica, aquele empregado depende dele juridicamente. Não estou dizendo financeiramente, porque ele pode trabalhar e nem depender financeiramente. Ele não depende tecnicamente, porque ele já é um profissional. Mas ele depende juridicamente, porque a empresa está lá e o empregador vai desenvolver suas atividades e o empregado não pode interferir nas atividades do empregador, porque o empregador assume o risco. Olha, dando lucro ou não, o empregado vai receber o salário dele. Subordinação jurídica. Se preencher esses 4 requisitos, alguns doutrinadores incluem a alteridade, mas esses 4 é unânime. Tem que preencher os 4 requisitos de forma cumulativa. Preencher os 4 requisitos, estamos diante de uma relação de emprego. Aí sim, esse cara que tem relação de emprego, ele vai ter hora extra, vai ter férias, vai ter 13º, vai ter adicional noturno, adicional de periculosidade, insalubridade, dependendo do caso. Roberto, me diga, e por que os outros, de repente, não têm a relação de emprego? Porque vai faltar um requisito. Por exemplo, o autônomo não é empregado por quê? Porque falta a subordinação, ele vai trabalhar quando ele quer. O eventual, o cara que vai arrumar lá a iluminação, vai pintar as paredes lá da empresa. Por que ele não é considerado empregado? Porque ele é eventual. Já não preencheu o requisito da habitualidade. Então, dentro da relação de trabalho, você vai verificar se preenche os requisitos. Se preencher os 4 requisitos, ele passa a ser empregado. Então, aquela velha métrica, né? Todo empregado é um trabalhador, mas nem todo trabalhador é empregado. Percebeu? Todo empregado é um trabalhador, porque empregado é uma das espécies da relação de trabalho. Mas nem todo trabalhador é considerado empregado. O voluntário é empregado? Não. Por quê? Falta onerosidade. Ele não recebe. Voluntário. Tudo bem? O estagiário é considerado empregado? Não, porque a própria lei de estágio fala que ele não é considerado empregado. Para alguns falta o requisito aí, onerosidade, salário, porque o empregado tem bolsa, auxílio, enfim. Mas a própria lei de estágio já fala que ele não é empregado. Tudo bem? Então, vamos lá? Vamos mergulhar aqui. Roberto, a relação de trabalho, ela será julgada, processada e julgada quando tiver um conflito na Justiça do Trabalho? Sim. A emenda constitucional 45 ampliou a competência da Justiça do Trabalho. Isso quer dizer que, se eu tenho uma relação de trabalho, o autônomo, o eventual, o avulso, é uma relação de trabalho, será processado e julgado também na Justiça do Trabalho. Competência lá estampada no artigo 114 da Constituição Federal. Nós falamos de competência material, a competência absoluta. Trouxe aqui um conceito para vocês, está aí no material. Relação de trabalho, portanto, é gênero. Relação de trabalho, gênero. Aonde eu tenho dentro do gênero as suas espécies, como relação de emprego, estágio, avulso, eventual, o autônomo. Todos esses são espécies da relação de trabalho. E a relação de emprego é onde nós vamos focar o nosso estudo. Vamos passear em alguns tipos de trabalhadores, mas o nosso foco maior é na relação de emprego. Relação de emprego. Aonde que você vai descobrir a relação de emprego? Artigo 2º, o nosso empregador. Artigo 3º, o empregado. Quais são esses requisitos, Roberto? Fala para mim. Mostro para você agora. Requisito, pessoalidade. Tem que preencher esse requisito de forma cumulativa. É ele que presta o serviço, ele não pode pedir para ninguém ir, não pode o pai, a mãe, o amigo.
o sobrinho, ninguém pode ir, quem tem que ir é ele. Então está preenchido o requisito pessoalidade. Ou você pode encontrar também como pessoa física. Não eventualidade, ou seja, habitualidade. Muitas vezes aparece a palavra não eventualidade, mas é habitualidade. Não eventualidade, habitualidade. Subordinação, onerosidade. E para alguns doutrinadores, alteridade. Alteridade, o empregador assume o risco da atividade econômica. O empregador assume o risco da atividade econômica. Quem são os sujeitos da relação de emprego, Roberto? Sujeitos, empregado, e aí, estampado lá no artigo 3º, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador sobre sua dependência jurídica, mediante salário. Olha aí que bacana, gente. Requisitos do artigo 3º. Preencher os requisitos de forma cumulativa, ele é considerado empregado. Roberto, mas a empresa pede para ele abrir uma pessoa jurídica. A empresa pede para ele abrir uma inscrição de autônomo, com a ideia de desvirtuar, olha os princípios, desvirtuar e impedir o direito do trabalhador. Será um ato nulo, nos termos do artigo 9º, princípio da irrenunciabilidade de direitos, primazia da realidade, né? Que mais nós temos? Que mais nós temos? Opa, apareceu ele aí, ó, apareceu ele. Atenção, olha a reforma, olha a reforma, olha a reforma. Importante, gente, trazer para vocês o seguinte. Para o direito do trabalho, não se distingue o trabalho realizado nas dependências da empresa ou no local de residência do empregado. Não se distingue o trabalho realizado nas dependências da empresa e o trabalho realizado no domicílio do empregado, na casa do empregado. Então, nós temos o artigo 6º, parágrafo único, que diz assim: desde que esteja preenchidos os requisitos do artigo 3º. Roberto, mas aí não fica difícil preencher o requisito da subordinação? Será? Hoje nós temos o WhatsApp, e-mail, Facebook, os meios telemáticos, aonde o empregador vai se comunicar com o empregado, ali ele vai, então, fiscalizar a rotina do empregado. Está preenchido o requisito da subordinação. E tem mais agora, tem uma regrinha nova. Essa regra já existia, então, antes da reforma. E aí vem o artigo 75, trazendo uma regra muito interessante, que é o trabalho home office. Trabalho home office, que o legislador, o reformador, resolveu chamar de teletrabalho, mas é o home office. Olha lá, 75. A prestação de serviço pelo empregado em regime teletrabalho observará o disposto nesse capítulo. Qual capítulo? Artigo 75. Começou lá no A. Olha o 75B. Considera-se teletrabalho ou trabalho home office a prestação de serviço preponderantemente. Não é exclusivamente, é preponderantemente. Cuidado com isso, hein? Fora da dependência do empregado, com a utilização de tecnologia de informação e de comunicação, que por sua natureza não se constitui trabalho externo. Veja, é trabalho externo? Não é trabalho externo? Fato é que ele resolveu dizer que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. Mas é um trabalho externo, gente. O cara está fazendo na casa dele. Cuidado, é um trabalho externo, mas que ele poderá, o empregado poderá, por vezes, ir até a empresa para prestar conta. E não descaracteriza o teletrabalho. Por quê? Você tem que saber dessas regrinhas aqui, ó. Porque quando ele fala preponderantemente, porque ele pode trabalhar lá na casa dele, home office, teletrabalho, e ele pode, às vezes, ir até a empresa. Então não é exclusivamente, somente, tá? Olha o parágrafo único. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento cuidado, não descaracteriza o regime teletrabalho. Não descaracteriza o regime teletrabalho. E aqui mais uma novidade. Estamos falando de teletrabalho. Novidade da reforma trabalhista. Uma espécie, uma forma de um trabalho. Uma forma de um trabalhador, um tipo de trabalhador, aquele que desenvolve atividade
fora da empresa. Ele é considerado empregado, Roberto? Ele é empregado. Só que ele tem regras peculiares. Ele tem regrinhas aí que você tem que ficar bem atento. Uma outra regra, além de o trabalho ser preponderantemente fora da dependência, além que, quando ele estiver na empresa, não descaracteriza o trabalho, teletrabalho, ele incluiu, lá no artigo 62, o inciso 3º. O artigo 62 é aqueles que são dispensados do controle da jornada de trabalho. Fique atentos. Quem são dispensados? Quem estão dispensados, Roberto, do controle da jornada? Lá do 62. Aqueles que, pela natureza do trabalho, é incompatível com o controle de jornada. Aqueles que detêm cargos de confiança, de liderança. Esses estão dispensados do controle da jornada de trabalho. E aí ele incluiu o inciso 3º. Os empregados em regime teletrabalho também estão dispensados do controle da jornada de trabalho. Que mais nós temos? Olha que interessante, gente. Quantos itens importantes aqui, ó, se tratando de teletrabalho. 75C, a prestação de serviço na modalidade teletrabalho deverá constar, olha aqui, ó, expressamente no contrato. Não é livre, não. Tem que constar no contrato que o trabalho é teletrabalho. Então, eu não posso ter um contrato tácito aqui, eu tenho que ter um contrato escrito, dizendo, olha, é teletrabalho. Cuidado com essa palavra aqui, ó, tem que estar expressamente no contrato individual de trabalho. Então, tem que ser escrito. Que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. Parágrafo 1º, poderá ser realizada alteração, realizar alteração entre o regime presencial e de teletrabalho? Sim, olha lá, poderá ser realizada alteração entre regime presencial, o cara está na empresa, e de teletrabalho ser transferido para trabalhar em casa, desde que haja mútuo acordo. Então o empregado tem que concordar. A transferência de casa do trabalho, do presencial na empresa para o teletrabalho, tem que ter mútuo acordo. Parágrafo 2º. Poderá ser realizada a alteração de regime de teletrabalho para o presencial, por determinação do empregador. Aí tem que avisar com 15 dias de antecedência. 15 dias de antecedência. Então vamos lá. Parágrafo 1º. Da empresa para o teletrabalho, da empresa para o teletrabalho, poderá ser feito desde que haja comum acordo. De teletrabalho para empresa, poderá fazer de forma unilateral, desde que avise com 15 dias de antecedência. Tá joia? Vou fechar esse bloco aqui rapidinho e eu volto para a gente continuar falando sobre teletrabalho. Já já eu volto, hein? Não saia daí.